Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Toca Aqui. Eu sou Paulo Vinícius e no vídeo de hoje gostaria de falar com vocês um pouco sobre esse Atlético Mineiro 2 e Flamengo 1, logo depois da vinheta, hein? Antes de mais nada, pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem nossos vídeos, porque quando você curte, comenta e compartilha nossos vídeos, o YouTube entende que tem uma certa relevância e acaba indicando para outros rubro-negros mundo afora. Além disso também, ainda tá rolando a promoção da camisa da Brasiline, hein? A cada 300 inscritos, o nosso patrão Fred, nosso patrão, o Fred que é o patrão, hein? Ele vai estar pagando aí, vai estar dando uma camisa da Brasiline aí para os inscritos do canal, hein? 300, uma, 600, duas, que é mais uma no caso, 900, mais uma, vão para 3 camisas, e assim a gente vai espalhando camisa aí para os rubro-negros aí do canal, beleza? Bora pro vídeo, hein? Então galera, na noite de ontem o Flamengo foi a Belo Horizonte novamente para poder enfrentar o Atlético Mineiro, só que dessa vez pela Copa do Brasil, né? Só que, assim, não diferentemente do jogo de domingo, o Flamengo saiu com mais uma derrota desse confronto aí duplo contra o Atlético Mineiro. Só que, por ser uma competição diferente, ainda existe um fio de esperança para esse time do Flamengo para o jogo da volta. O Flamengo teve um jogo, se a gente comparar o jogo de domingo, o Flamengo evoluiu um pouco com relação ao jogo de domingo. O Neguinho deve estar me matando aí já. Evoluiu como? O time é merda, time de não sei o que e tal. Cara, eu digo assim, evoluiu na seguinte: o time entrou com vontade, pelo menos. Não nos primeiros 7 minutos, mas o time teve um pouco mais de vontade de jogar, porque no domingo o Flamengo foi a Belo Horizonte passear apenas. Não jogou futebol. Só que o que pegou nesse time do Flamengo, que enfrentou o Atlético Mineiro, foi muito embasado já da escalação já dos jogadores. Nós sabíamos que o Flamengo iria a campo com um time onde ele entraria com 3 volantes, ou seja, não ter homens de criação no meio, ficaria meio que a cargo só do Arrascaeta e da chegada do Andrés, mas que estava jogando meio que pelo lado esquerdo. E 2 homens na ponta que não tem a velocidade no jogo que você precisa para um esquema de 4-3-3. Entendeu? Aí o Flamengo, na verdade, só demonstrou em campo o que a gente já esperava. Um time que controlou a bola, que para isso que o Dorival acabou botando esse time em campo, controlava a bola, mas não conseguia ser efetivo no ataque. Vou estar passando aqui para vocês aqui os números da partida. Vocês estão vendo aí que o Flamengo teve um bom percentual de posse de bola, porém a posse de bola do Flamengo foi uma posse de bola improdutiva por quase todo o tempo do jogo. Se a gente pegar aí o apagão que o time teve nos primeiros minutos, onde teve o gol do Hulk, tirando esse apagão aí, o Flamengo ficou com a bola, o Flamengo conseguiu sair, o meio de campo do Flamengo conseguiu jogar, só que no último terço do campo faltava jogador para poder infiltrar. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vi lances onde o Gabigol saía da área para fazer uma triangulação e tal, aí ele caía pela esquerda e cruzou. Teve um lance que ele pegou e cruzou dentro da área. Só que ele é o atacante. Ele cruza para a área, para quem cabecear? Ninguém. Ele tentou cruzar para ele mesmo, só se for. Ele cruzou e tentou correr lá para poder cabecear. Ou seja, o time está se movimentando errado. Eu acho que essa acho que é a melhor definição. O time, não vou dizer que foi mal, porque mal a gente tem o jogo de domingo, que foi péssimo aquele jogo de domingo, mas o time mostrou um pouco de vontade. Mas, cara, um time como o Flamengo, só mostrar um pouco de vontade não é o suficiente. Ainda mais jogando contra um adversário
que é historicamente ver o Flamengo como o maior rival. De repente, não vou falar mais do que o Cruzeiro, mas das rivalidades interestaduais, o Atlético, não o Flamengo vê o Atlético, mas o Atlético vê o Flamengo como o maior rival. Então o Flamengo tinha que jogar mais do que jogou. E assim, do jeito que tem encaminhado as coisas, a gente sabe que o Flamengo não vai jogar mais do que ele tem jogado. A não ser se acontecer alguma coisa e mudarem as coisas daqui para frente. Vale lembrar que, como destaque negativo aí para mim nesse jogo, eu não gostei nada da partida do Mateuzinho. O Mateuzinho, infelizmente, é um jogador que nem eu já comentei com vocês. Ele não sabe apoiar, ele não apoia bem na defesa. E chega no ataque quando às vezes ele tem que fazer a jogada rápida, tem que afunilar mais, ele tem que fazer o cruzamento certo e acaba não acertando e acaba não cruzando. O cruzamento normalmente sempre por baixo, nunca vai por cima. Aí acaba complicando as coisas. Fora isso, teve muito erro de passe. Aí o erro de passe eu não vou acreditar somente para o Mateuzinho. Todo mundo errou muito passe. O Senhorão, o Everton Ribeiro, que também teve muito abaixo nesse jogo. Assim, eu acho que o Flamengo tem que pensar em alguma coisa para dar um choque de realidade no Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro que todo mundo tem na memória é o de 2019. Depois daquilo a gente não tem mais Everton Ribeiro, se a gente pensar direitinho. E voltando a falar do Mateuzinho, é um cara que ele precisa se dedicar muito mais aos fundamentos de um lateral para ele conseguir evoluir na carreira dele, porque senão vai ficar complicado. Qualquer lateral que chegar aí, que seja um pouquinho, que tenha um pouquinho mais de vontade, saiba defender um pouco e seja, pelo menos acerte os cruzamentos, vai tomar a posição dele, cara. Vai tomar a posição dele. Ele tem potencial, mas ele precisa ser lapidado e do jeito que o Flamengo tem jogado, eu não sei se ele vai ter tempo de ser lapidado, né? Agora passando aí pela zaga. O Rodrigo Caio é um cara seguro, é um cara que dificilmente a gente vê falar alguma coisa dele, tem coisa ruim para falar dele. O Pablo, cara, eu acho que o Pablo tem entrado muito afobado. O próprio Fred e o Vitor estavam falando que o Pablo parece jogador de pelada. E realmente tem hora que ele parece jogador de pelada, porque ele tem umas entradas muito loucas, ele no pé de ferro, ele não tira nem o pé, ele vai com tudo e tal. Mas tem hora que o zagueiro ele não pode ser também tão afoito, porque quando ele é afoito demais, ele leva um come, ele perdeu uma passada da bola, o cara sai na cara dele. E assim, o combate dele com o Hulk, ainda bem que ele conseguiu ganhar alguns, mas o que ele perdeu acabou gerando o primeiro gol, né? Basicamente. Mas, assim, tem que melhorar, cara, tem que melhorar. Eu acredito que o Dorival tem que repetir mais essa zaga para eles poderem se entrosar mais, porque se você pensar direitinho, não tem outro zagueiro melhor para poder fazer a zaga ali com o Rodrigo Caio. O Felipe Luiz, cara, nesse esquema aí que o Dorival entrou em campo, eu entendi, no meu entendimento, antes de começar o jogo, eu entendi que seria um jogo que, se ele quer controlar a bola, mas ele quer ter alternativas de jogo, ele precisa de um lateral que passe e faça ultrapassagem para poder alargar o campo. O Flamengo, com o Felipe Luiz, não tem isso. O Felipe Luiz, ele é um lateral que ele muitas das vezes vira um meio campista, vira um volante ali na hora que o Flamengo tá com a bola. E o Flamengo com a bola, só que com o Atlético Mineiro quase que todo atrás, o Flamengo precisa de jogadores se movimentando, precisa de quebrar as linhas para poder, com alguma infiltração, o lançamento, os laterais precisam passar para poder alargar o campo, para poder diminuir a marcação daquele centro ali, e infelizmente o Felipe Luiz não teve disso, né? Ele não foi mal, mas também não foi bem. Como é assim, Paulo? Não foi mal, mas não foi bem. Assim, eu achei que ele, na parte de construir o jogo, construiu bem. O Atlético Mineiro, por ter feito um gol com 7 minutos, acabou não forçando tanto mais assim jogadas ali no ataque, pelo menos para cima dele. Porém, toda vez que o Atlético Mineiro ia no ataque, era perigoso. Isso a gente tem que admitir. O Atlético Mineiro não foi mais tanto ao ataque, mas quando ia,
causavam um perigo danado para essa zaga do Flamengo. Pegando o meio de campo ali, cara, o João Gomes foi um leão ali dentro de campo, jogou muito, estava em todas as partes do campo, o que me preocupa muito, porque quando um jogador tem que estar em todas as partes do campo, tem que ser um leão dentro de campo, é porque tem coisa errada, né? Vamos concordar que tem alguma coisa errada, o cara não tem... Quando o time tá bem, o coletivo todo aparece, o cara não precisa ficar se matando, se esforçando de um lado para o outro, e não era o que estava acontecendo com esse time do Flamengo. O meio de campo estava toda hora se embananando, e com isso o João Gomes estava tendo que se matar. Meio de campo errando muito passe, o Arão errando passe, o Andrés Pereira teve 10 minutos de jogo muito bom, depois sumiu errando passe pra caramba. E assim, fazendo com que o João Gomes ficasse correndo para um lado e para o outro, para tentar resolver ali a parte defensiva, né? Ajudar a zaga do Flamengo. Aí se a gente pegar aí o Everton Ribeiro, eu vou falar dos três juntos lá de uma vez. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, cara, os três, nenhum dos três jogaram bem ontem. O time do meio para frente foi nulo. Essa é a realidade. O time foi anulado a zaga do Atlético Mineiro. Mas por que foi anulado pela zaga do Atlético Mineiro? Um time lento, cadenciador, um time que não tem ultrapassagem, um time que erra muito o passe. Olha, teve horas do jogo ali que eu achei que eu tava vendo, pra quem é da época, um filme dos Trapalhões. Tinha hora, cara, que o cara pegava uma bola, olhava pro outro, tocava a bola errado, cara. Se a gente pegar aí, tem um lance do Andrés, que ele tá de frente pro gol, o Vitor até mandou um áudio pra mim, ele tava de frente pro gol, era pra ele de repente dar um chute, ou mesmo que ele desse um toque, porra. Cara, toque de 2 metros não é pra um jogador profissional errar, entendeu? Errou o passe, jogou no pé do zagueiro. Então, eu não sei se foi por conta da movimentação do Gabigol ou a falta de movimentação do Gabigol, pelo menos ali na parte ofensiva, né? Que ele fazendo aquele X que ele faz ali no ataque quando ele vai infiltrar, mas ou se faltou parcerias ali com o Gabigol, isso eu tenho certeza que faltou, porque tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta não estavam nada bem no jogo. O Everton Ribeiro, tudo que fazia, ou tinha hora que segurava demais para cavar uma falta e errava, ou muitas vezes que era para chutar e acabava não chutando. O Arrascaeta, cara, a gente ficou naquela, não, do nada pode sair um lampejo do Arrascaeta aí e fazer uma boa jogada, mas infelizmente também não deu para o Arrascaeta esse jogo, cara. O Arrascaeta não fez nada assim de extraordinário, nada de Arrascaeta, né? Aí falando só um pouquinho dos reservas que entraram, né? O Thiago Maia entrou, parece que deu uma melhoradinha no meio de campo, conseguiu dar uma acelerada maior no meio de campo, mas eu acho que a maior mudança do time foi a entrada do Rodinei. Por incrível que pareça, é o que eu digo, o melhor lateral do Flamengo é sempre o que está no banco. A entrada do Rodinei melhorou o jogo do Flamengo, assim como a entrada do Lázaro. O Rodinei, ele conseguiu ser mais agudo e efetivo do que o Mateuzinho nas jogadas de linha de fundo, porque o Atlético já não estava atacando mais, o Atlético estava esperando para jogar no contra-ataque. E o Lázaro, ele estava conseguindo, ele estava pisando na área para tentar marcar o gol, coisa que nem o Everton Ribeiro estava fazendo, o Arrascaeta também não chegou a fazer, ou seja, estava virando mais opção de passe do que esses jogadores aí. O próprio Andrés também acabou não fazendo. Assim, o Andrés foi um jogador que, se você pegar os scouts do Andrés, vou botar aqui também, ele é um cara que ele chuta muito pro gol. Eu queria muito que o João Gomes pelo menos aprendesse isso com o Andrés. Com isso o Andrés poderia tentar ensinar pro João Gomes, porque o João Gomes foi um rapaz que ele jogou muito, só que para tirar o 10 faltou ele dar passe quebrando linha e chutar no gol, que teve chance de chutar no gol e não chutou. Beleza? Cara, e assim, falando um pouquinho do Dorival Júnior, cara. Dorival, a gente sabia que o Santos estava machucado, o Hugo é um goleiro ainda muito inconstante, você já tinha o Diego Alves para botar nesse jogo. Cara, espero que no próximo jogo você venha, pense direitinho, não ceda a pressão da diretoria, nem dos jogadores lá, da panela lá. Não dá pro Diego Alves, cara. Aquela bola ali
que o do primeiro gol que o Diego Alves tomou foi um gol que daria muito bem para o Rodrigo Caio. Tava chegando para poder fazer a cobertura, a bola tava no pé direito do Hulk, que não é o pé bom do Hulk, ele chuta de esquerda, e o senhor me pega o Diego Alves me pega e sai toda laboreada para poder tentar tirar a visão do cara. O segundo gol eu não tenho nem como acreditar pro Diego Alves, mas um goleiro diferenciado eu tenho certeza que de repente poderia pegar aquela bola ali, entendeu? Mas a jogada toda, teve 3 ou 4 jogadores que tentou trombar no Hulk e batia e voltava e não conseguia fazer uma falta tática ali para poder não deixar o cara fazer aquele cruzamento. Aí, resumindo aqui tudinho, cara, o gol que o Lázaro fez foi como se fosse uma vitória pro Flamengo, cara. Porque se o Flamengo perde realmente de 2-0 esse jogo e traz pro Maracanã, por mais que seja só no dia 13 esse jogo, 13 de julho, uma derrota por 2 gols de diferença, dificilmente o Flamengo conseguiria tirar essa diferença, cara. Mas com um gol de diferença, o Flamengo pode conseguir fazer um gol para empatar a série e de repente levar para os pênaltis, algo desse tipo assim. Mas a gente já tem aí, quase 3 semanas aí para frente. Muita coisa pode acontecer positiva ou negativamente no Flamengo. Eu acho que pro Flamengo pode ser que seja que nem o Tiririca falou, né? Pior que tá, não fica, né? Então, acredito que o gol do Lázaro trouxe um fio de esperança novamente para a torcida. O jogo, o Atlético ganhou, mas o grande vencedor nesse jogo aí acabou sendo o Flamengo por conta desse gol do Lázaro. E vamos com tudo para frente, galera. Pedindo novamente para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. E até a próxima. Saudações rubro-negras, hein?